Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Dessa vez a gente surpreendeu vocês, né? Dessa vez não começamos atrasados pela primeira vez na história desse programa. A gente está começando aqui no horário, um pouco antes do horário. Mas, bem, a gente tem vários assuntos, é uma semana muito intensa, muito rica de assuntos. Eu queria antes, obviamente, apresentar para vocês a capa dessa edição e os assuntos principais. A gente traz na capa aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele que, como todo governador de São Paulo, em geral, e como quase todos os governadores do Brasil, sabe que a truculência policial rende votos. E, obviamente, ele apoiou com muita ênfase essa chacina que está sendo questionada aí, inclusive pela ONU, 16 mortos a essa altura do campeonato, há outras mortes sendo investigadas, muitos presos, feridos nessa ação policial, que tem uma longa história no estado de São Paulo. Vamos lembrar que quem está envolvido nesse episódio é a Rota de longa história, criada durante a ditadura, apoiada pelo Maluf. O Maluf era um desses que defendia a violência, a truculência policial. O Maluf era aquele do estupro, mas não mata, uma coisa que sempre teve muita força na sociedade. Eu duvido que o Tarcísio de Freitas não consiga tirar dividendos dessa história eleitorais e políticos. A gente também tem nessa edição uma matéria do Maurício dos Voos sobre a crise climática. Julho foi o mês mais quente da história das medições, e aí tem uma discussão sobre que ponto que a gente está chegando e que papel o Brasil pode desempenhar nessa história. Também tem uma entrevista da Fabíola Mendonça com o ministro Wellington Dias, ele que está ali na fila. Bom, na verdade é o seguinte, é um dos alvos do Centrão, da cobiça do Centrão, já que ele lida com um orçamento gigantesco de dois programas sociais muito importantes, que é o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada. E tem outros assuntos interessantes, a gente fala também dessa decisão do Copom de abaixar os juros, então é uma edição muito rica. Eu recomendo que todo mundo aí que puder compre, assine, recomende, compre e presenteie seu amigo, seu vizinho, seja ele seu amigo ou não, dê para o seu amigo, para o seu vizinho bolsonarista, para o seu primo, para o seu pai bolsonarista. A gente quer que todo mundo leia a revista. E a gente vai tratar aqui de outros temas, porque a gente, obviamente, pegou aqui o rabicho no fechamento da edição, mas os acontecimentos estão aí. Primeiro foi esse caso agora recente da operação que teve em relação à deputada Carla Zambelli, uma decisão do Supremo, uma operação feita pela Polícia Federal, que também levou de novo à cadeia o hacker Walter Delgatti, que ficou famoso pela Vaza Jato, mas que depois se envolveu com o bolsonarismo e o Bolsonaro. O Walter Delgatti fez várias revelações essa semana, todas, obviamente, ainda carentes de prova, mas ele diz que a indício, por exemplo, indício não, há provas, a Polícia Federal reuniu provas de que, por exemplo, os assessores da Zambelli depositaram 13,5 mil reais nas contas do Delgatti. Ele diz que tramou a invasão, primeiro uma tentativa de invasão do TSE, que não deu certo, mas depois das contas do ministro Alexandre de Moraes, ele afirmou ter se reunido com o Bolsonaro e o Bolsonaro ter pedido a ele que invadisse as urnas eletrônicas. E também, segundo o advogado do Delgatti, o Ariovaldo Moreira, ele teria participado de uma reunião no Ministério da Defesa e teria sido ele, Walter Delgatti, o autor daquele relatório do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, que não disseram claramente que haveria fraude ou falhas graves no sistema eleitoral brasileiro, mas também deixava em aberto, lançava dúvidas nessa tentativa geral, né, de melar a eleição que foi movida aí pelo bolsonarismo. Esse caso é importante porque ele tem uma ligação com um dos assuntos principais desse programa de hoje, que é o relatório, o inquérito policial militar feito pelo Exército, que concluiu que as Forças Armadas não tiveram responsabilidade, não tiveram nada a ver com os atos golpistas do 8 de janeiro, e que isso tudo se deveu, na verdade, a uma falha estrutural do governo Lula, e principalmente
de quem deveria ter zelado pela segurança, no governo Lula, zelado pela segurança ali da Praça dos Três Poderes. Para falar desse tema e de outros relacionados à participação ou não dos militares nos atos golpistas e como os militares insuflaram ou não esses meses, não só de colocar em xeque o sistema eleitoral, uma tentativa de melar as eleições de 2022, a gente recebe aqui o Marcelo Pimentel, coronel da Reserva do Exército. O Marcelo Pimentel muito, quer dizer, imagino que vários de vocês conheçam, mas é uma figura que se tornou muito emblemática e muito importante nessa discussão. Ele, por exemplo, insiste na ideia de que existe um partido militar. Ele é um crítico, quanto mais, da politização das Forças Armadas e, portanto, está aqui, eu acho que é uma voz importante para a gente discutir justamente qual foi o papel das Forças Armadas nessa tentativa de melar as eleições de 2022 e impedir a chegada do Lula ao poder. Eu, obviamente, antes de começar aqui as perguntas, eu cumprimento o Marcelo Pimentel. Marcelo, boa noite, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Uma boa noite, Sérgio. Obrigado pelo convite para a gente conversar aqui sobre esses fatos, né, que nos deixam bastante preocupados com relação à estabilidade institucional do nosso país para enfrentar uma fase importante que está diante de nós, no Brasil e internacionalmente. Muito bem. Eu, obviamente, sempre com muita honra e muito prazer, eu divido esse programa aqui com a Fabíola Mendonça. Fabíola, bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Boa noite, Marcelo, Maurício, boa noite a todos. E com o Maurício Tuzou. Maurício. Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos. Marcelo, muito bem-vindo. Fabíola. Marcelo, comecemos por aí. Quer dizer, a gente, obviamente, como eu disse no início desse programa, todas as acusações do Walter Delgatti estão para serem comprovadas. Mas há essa insinuação do advogado dele de que ele teria sido o autor daquele relatório das Forças Armadas que ali deixaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas brasileiras. Eu primeiro queria saber que impressão que você tem dessas afirmações do Delgatti e segundo, já fazendo essa ligação, quer dizer, o que você achou desse IPM do Exército dizendo que nada tem a ver com os acontecimentos do 8 de janeiro? Bom, Sérgio, antes eu devo fazer três observações, né? As minhas opiniões aqui expressadas estão paradas pela Lei 7.524, que garante a todo militar inativo das Forças Armadas, independentemente das disposições dos regulamentos disciplinares, opinar livremente sobre temas de natureza política, ideológica, filosófica e de interesse público, né? Então, é nessa situação que eu estou aqui. Às vezes, em que eu mencionar o nome de civis, militares, na ativa ou na reserva, será sempre em função das ações políticas ou de interesse público dessas pessoas. Jamais, no caso dos militares, em relação às suas vidas privadas ou às suas carreiras. Em terceiro lugar, o que me move a estar aqui é a minha contrariedade intelectual e pessoal com essa atual versão de um fenômeno sócio-histórico que é o protagonismo político de cúpulas hierárquicas, entendidas generais e coronéis, das Forças Armadas, porque eu as considero anacrônicas, insensatas, impróprias, indevidas e, às vezes, expressadas de forma ilegal. E são exatamente essas condições e esse fenômeno que causam essa instabilidade que eu mencionei no início e tem tudo a ver, né, com os fatos que deram origem ao inquérito policial militar, as revelações do advogado do Delgatti, que foi preso, né, em relação ao sistema eleitoral. E eu vou responder a sua pergunta inicialmente por essa questão da declaração do advogado do Delgatti de que teria participado das perguntas ou das elaborações de documentos do Ministério da Defesa ao TSE referente ao sistema eleitoral. Veja, esse questionamento sobre digamos, a inexpugnabilidade do sistema eleitoral, né, do sistema eletrônico, vem sendo levantado há 2 ou 3 anos por militares das Forças Armadas. Tem nada a ver com o Delgatti, né? Não se pode esquecer que foi o general Ramos, ministro da Segov, do governo Bolsonaro, que levantou isso por diversas vezes, né? E
o Ministério da Defesa há 2 anos, desde que o TSE, aliás, há 1 ano e meio, né, desde que o TSE, no dia seguinte ao 7 de setembro de 2021, convocou o Ministério da Defesa para participar dessa auditoria, tem levantado esses questionamentos. Então, é preciso apurar se isso de fato aconteceu, se esse contato institucional foi estabelecido entre um criminoso, né, o Delgatti, e o Ministério da Defesa, porque se aconteceu, é mais um fato a ser apurado pelas autoridades, né, devido ao seu potencial criminoso. Quanto ao relatório do inquérito policial militar, é preciso atentar primeiro para quem mandou instaurar o inquérito, e foi o Comando Militar do Planalto, que é exatamente o responsável pelas tropas que estão em Brasília. Como houve indícios de falhas da atuação dessas tropas, chama atenção que um coronel, o chefe de Estado-Maior do Comando Militar do Planalto, tenha sido encarregado pelo comandante militar do Planalto de fazer esse inquérito, que começou no dia 11 de janeiro, terminou no dia 2 de março. E somente hoje soubemos alguns fatos referentes ao relatório, que é o que é produzido pelo encarregado. E ele conclui que não houve crime, ou não há indícios de crimes militares por parte dos militares que estiveram presentes naquele 8 de janeiro. Mas conclui também que há indícios de que houve falhas do GSI, que é um órgão fora do Exército, né? O que ensejaria, possivelmente, novas investigações referentes a esses levantamentos de indícios. Mas demonstra que não houve. Primeiro, se caracteriza uma omissão do Ministério Público Militar, que não teve iniciativa de persecução investigatória, né? E poderia ter a iniciativa, determinando um encarregado de inquérito isento, ou seja, fora do comando, que tem participação com aqueles fatos, na medida em que, desde o dia 2 de novembro, autorizou aqueles ajuntamentos de manifestantes com pautas antidemocráticas e golpistas nas áreas militares de frente aos quartéis, e que não fez nada para impedir que aquelas manifestações gerassem os fatos lamentáveis do 8 de janeiro. E, finalmente, não se pode esquecer que a tropa que guarnecia o Palácio do Planalto, o batalhão da Guarda Presidencial, é subordinado ao comandante militar do Planalto. Então, o que chama atenção é a origem do inquérito, o que, na minha visão, coloca o relatório sob uma suspeição de que estaria, na verdade, acobertando falhas que poderiam ter havido nos escalões superiores ao encarregado do inquérito. Mas isso é um fato a ser agora, digamos, acionado pelo Ministério Público Militar, que é o destinatário do relatório desse inquérito, e pelo próprio STF, que também recebeu esse relatório para se juntar a outros inquéritos que apuram os eventos de 8 de janeiro. Marcelo, a gente já está há 7 meses, né, do governo Lula, há quase um ano das eleições, né, que confirmaram a derrota de Bolsonaro. Ele mesmo, né, já foi condenado, está inelegível por 8 anos, mas as forças golpistas seguem tendo força, né, na sociedade. Quando o inquérito militar tenta transferir a responsabilidade, né, do 8 de janeiro para o próprio governo, não demonstra que as Forças Armadas continuam alimentando essa turma bolsonarista? Eu queria lhe ouvir um pouco sobre isso. O próprio bolsonarismo, né, que como se usa esse conceito de forma bastante geral, né, ele tem sua origem neste fenômeno do protagonismo político de cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Não se pode esquecer que desde 2019 até 2022, o governo Bolsonaro-Mourão foi protagonizado no seu centro político por generais e coronéis da geração formada na AMAN nos anos 70 e 80. Né? Eu sou da geração formada nos anos 80. E meus companheiros, em 80%, 90% deles, além de bolsonaristas, né, digamos, eleitores de Bolsonaro, tiveram atuação executiva, política, no governo Bolsonaro-Mourão. E muitos foram eleitos para mandatos em 2022. Então, o que isso tem a ver com o relatório, com o inquérito policial militar? Tem tudo a ver, porque demonstra que
o relatório quando passa a responsabilidade pelo 8 de janeiro, por falhas de um GSI, cujos membros, todos eles, são selecionados e indicados pelo comando do Exército, está reconhecendo a própria falha. Então, é muito claro, não tem nenhum militar no GSI, e aquele GSI tinha 8 dias, né? Praticamente todos ali foram nomeados ainda do governo anterior. Não tem nenhum militar que não tenha sido selecionado e indicado para o cargo que ocupa pelo comando, que não seja pelo comando do Exército. Então, é um reconhecimento das próprias falhas. Então, me chama a atenção, quando eu estava estudando o relatório aqui, que a imprensa foi buscar um contato com o Comando Militar do Planalto, que foi a autoridade instauradora do inquérito, e a resposta foi muito interessante aqui, Fabiola, porque não foi dada nenhuma informação sobre o inquérito e foi dito que esse, de não dar informações para a sociedade, né, por intermédio da imprensa, é o procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército com as demais instituições. Ora, no dia 11 de novembro de 2022, quando as áreas militares já estavam cheias de manifestantes e diziam que iam fazer o que fizeram no dia 8 de janeiro, né, o comando do Exército de então expediu uma nota à imprensa, cujo título era Às Instituições e ao Povo Brasileiro. E começava com a seguinte frase: sobre as manifestações populares, e aí fazia menção à ação moderadora das Forças Armadas, um gatilho para aqueles do poder moderador, faziam a hermenêutica jurídica de uma lei, e a partir dessa hermenêutica, que não é própria de comandantes militares, mas sim de juízes, declarava como legítimas aquelas manifestações, no dia 11 de novembro de 22, e além de ocuparem as áreas militares, que não deveriam nunca ter sido ocupadas, estavam bloqueando rodovias Brasil afora, né? Exatamente contestando um sistema eleitoral cuja dúvida foi trazida por essas cúpulas hierárquicas. Então, demonstra que, em alguns momentos, o comando do Exército fala ao povo brasileiro e às instituições, mas quando é para ser cobrado do povo e das instituições por intermédio da imprensa livre, ele alega que não fala com o povo e as instituições. Então, demonstra também uma contradição no discurso, né? Porque, apesar de mudarem os comandantes, o Exército é o mesmo, ou deve ser o mesmo. E o Exército que eu concebo e ao qual eu pertenci desde 1981, ativa, até 2018, era um exército afastado das lutas político-partidárias, dos polos políticos, e que não se apresentava sob a desculpa de mediar polos como poder moderador sobre o palco da política, mas sempre sob o palco da política, dando sustentação a um cenário político que, por si só, por natureza, é conflitante, é de divisão, é de lideranças formadas de baixo para cima, e não de lideranças formadas de cima para baixo, disciplinadas e ordeiras, como devem ser as Forças Armadas. Uhum. Marcelo, ainda analisando esses 7 meses iniciais do governo Lula, né? Você que, no decorrer do governo Bolsonaro, inclusive aqui na Carta Capital, deu entrevistas muito interessantes a respeito dessa questão do partido militar. Eu quero te perguntar qual a tua análise de como está esse grupo, né? Esse grupo de comandantes aí que permeia, inclusive, a ativa do Exército ainda, né? E a gente está vendo aí, por exemplo, o inquérito da quebra de sigilo do tenente-coronel Mauro Cid, com as conversas com o coronel Lavande, entre outros exemplos aí. Aí eu quero te perguntar como é que você vê hoje, nesses 7 meses de governo, essa relação, e dentro dessa pergunta, uma outra. Qual a tua análise sobre o trabalho que vem sendo feito até aqui pelo ministro José Múcio? Eu te pergunto isso porque, conversando até em off com as pessoas, eu ouço avaliações que vão desde, pô, genial, está sendo um algodão entre os cristais, fundamental, até outras, tipo, pô, muito ruim, poderia estar fazendo muito mais. Eu queria saber a tua opinião a respeito do governo e do ministro Múcio em particular nesses 7 meses iniciais. Olha, só o fato de estarem elogiando o ministro Múcio, porque está sendo um algodão entre cristais, demonstra que há um problema, né? Não era para ter alguém sendo algodão entre cristais. Quem são os cristais? Forças Armadas não podem ser cristais políticos. Então, se há essa função do José Múcio, é exatamente o atestado de que há um problema grave de politização, de extrapolação das missões institucionais das Forças Armadas, que eu falo do Exército, que é a instituição a que pertence com muito orgulho, e que foi liderada por cúpulas hierárquicas. Como eu digo, a palavra convence e o exemplo arrasta.
foi o exemplo de uma massa de generais e coronéis ocupando postos políticos, aderidos a um determinado e muito claro polo político à direita, talvez até à extrema-direita, que gerou esse problema que o Brasil ainda se aflige e motivou a sua pergunta. Com relação ao tenente-coronel Cid, Lawande, quebra de sigilos, né, parece que foi decidido hoje na CPMI, são simplesmente os sintomas. O tenente-coronel, os dois eu conheço, são da minha arma de artilharia. O fato deles estarem sentados ali, pelo que fizeram, né, eles não estão ali de graça, eles fizeram algo, demonstra um sintoma deste protagonismo dos seus generais. O Cid, por exemplo, tem um pai que é general de exército, da turma de Amã, do capitão Bolsonaro, que foi do alto comando durante 4 anos, de 2015 a 2019, e que saiu do alto comando direto para um cargo político nos Estados Unidos, na Apex, que é uma agência de promoção de comércio exterior, o cargo de confiança. Então, é óbvio que os militares seguem exemplo dos seus chefes. É para ser assim, dentro do quartel, lá daquele lado certo da muralha. E não quando o exército se transforma num partido, ou em algo parecido com um partido, que tem base ideológica, que é a mesma do capitão Tarcísio. Já que você tocou no assunto de São Paulo, que é um assunto aqui do programa, é a mesma base ideológica do ex-capitão do Exército Tarcísio, da turma do coronel Lawande, que estava sentado na CPMI, da turma de Amã. É a mesma que se materializa numa pauta, que a gente está vendo qual é a pauta, em relação, por exemplo, à segurança pública, à educação, à supervisão e à vigilância. Isso não é supervisão. Acompanhar aulas de professor não é supervisão escolar e pedagógica, isso é vigilância. Né? Então, é muito claro, esse partido continua vivo em São Paulo, nas bancadas parlamentares federais, do Senado, senador General Mourão, na Câmara dos Deputados, o presidente da CPI do MST, que desrespeitou hoje diversas deputadas mulheres com piadas de mau gosto, piadas preconceituosas, é um tenente-coronel do Exército, cujo irmão general da ativo, que usa a designação hierárquica indevidamente em atividade político-partidária como deputado. Então, isso demonstra que este partido não está sendo reconhecido. Eu uso a expressão partido como uma metáfora, mas esse ativismo político não está sendo sequer reconhecido. Né? A escolha do Zé Múcio, conterrâneo, pernambucano, e não tenho nada contra a pessoa dele, não acho que foi a mais adequada, pelo passado político dele, sempre vinculado à Arena, né, e aos partidos mais conservadores de direita, e pela ação que ele está tendo de simplesmente fechar os olhos, colocar uma pedra em cima do que aconteceu. Porque se isso não for tratado, e eu não estou falando aqui de caça às bruxas, Maurício, eu estou falando aqui de um reconhecimento dos próprios erros. Né? Se isso não for tratado agora, o capitão de hoje, quando for general em 2045, ele vai repetir os exemplos dos generais de hoje, do general Pazuello, do general Braga Neto, do general Heleno, do capitão Bolsonaro, que foi transformado de um estorvo no Exército, pelo menos assim eu o via, numa espécie de mito e referência. Então, é preciso reconhecer esse problema, esse protagonismo, para tratar com ele convenientemente. Então, Marcelo, eu ia aproveitar isso assim. E como é que se combate essa politização? Como é que se desmonta o partido militar? Em primeiro lugar, reconhecendo que esse ativismo teve causas, não foi um fato isolado. Ele vem acontecendo desde 2014 e há 5 balizas que determinam a reativação desse protagonismo. 2 de natureza política, que é as 2 eleições da presidente Dilma, pelo seu personagem histórico, que coincidiu exatamente a sua presidência quando a geração dos anos 70, formada durante o AI-5, chegava ao generalato, e do generalato ao alto comando. E não se conformou, creia-me, Sérgio, não se conformou quando a presidente Dilma executou uma decisão do presidente Lula, que foi a Comissão Nacional da Verdade, durante seu primeiro mandato. Então, esses 3 fatos foram determinantes para essa recidiva desse protagonismo militar, né, das cúpulas hierárquicas. E outros 2, que o governo Lula não pode repetir, como aconteceu durante os seus governos, que é o emprego de forças armadas em áreas que não são próprias de defesa, seja na segurança pública, a chamada GLO, pacificação de comunidades conflagradas pelo crime, seja em atividades subsidiárias de assistência social, como aqui no Nordeste, a operação de entrega de água, construção de estradas, etc. Tem que trazer as Forças Armadas de volta para as suas atividades. E há muito o que fazer, Sérgio.
para melhorar a capacitação do Brasil para a defesa. É nisso que nós deveríamos estar sendo cobrados. E um outro fator, que foi um equívoco, e também não pode se repetir, foi o emprego durante 10 anos ou mais das Forças Armadas no Haiti, naquela missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Ali nos vinculou a um alinhamento com os Estados Unidos para estatal. Eu estou empregando a palavra para estatal porque, independentemente das decisões de Estado, a relação militar, né, foi muito consolidada desde então, desde 2004, passando por 2014. O próprio processo do impeachment já é um sintoma desse imbricamento militar. Aí você pode colocar o Departamento de Estado, o Departamento de Defesa, né, as questões de lawfare, de justiça, que dão, por exemplo, no famoso hacker de Araraquara. Tem tudo a ver com essas questões. Então, é preciso não repetir esses erros. E a escolha do ministro da Defesa não foi um bom presságio, porque demonstra que, apesar de toda a boa vontade do Múcio, ele não conhece de defesa profundamente para fazer aquela cobrança sobre as nossas capacidades e tem uma vinculação e uma tendência política de passar página. A gente vive passando página do nosso livro de história sem ler, né? Não vamos cometer o mesmo erro, claro que guardadas as devidas proporções, com o processo de transição para a democracia, em que não houve responsabilização dos agentes da ditadura, né? E não só os que cometeram os crimes contra os direitos humanos, mas também os próprios agentes do regime de exceção. Está acontecendo algo parecido agora, por uma necessidade do presidente Lula de fazer concreta aquela aliança de frente ampla que foi feita nas eleições. Eu entendo, compreendo, talvez não seja prioridade nesse momento, né? Mas é preciso tratar desse problema de forma muito responsável. Porque se nada for feito, nada for apurado e responsabilizado, vai se repetir. É a questão da impunidade. A impunidade gera repetição de comportamentos indesejáveis. Então, eu preciso ficar atento. Eu espero que, numa próxima reforma ministerial, seja pensado na possibilidade de se colocar um ministro mais assertivo nessa área do Ministério da Defesa. Não para caçar as bruxas, mas para apontar aos militares aquelas responsabilidades que tivemos para esse quadro de instabilidade institucional que eu mencionei no início da nossa conversa. Marcelo, você citou aí várias funções que não deveriam ser exercidas por militares, né? Eu vou pegar carona nisso, queria lhe ouvir em relação às escolas cívico-militares, né? Que o governo Lula resolveu não dar continuidade, houve uma grita grande aí de muitos governadores. Eu queria te ouvir dessa militarização nas escolas, lembrando que a escola cívico-militar é diferente daquela escola do Exército, né? Porque muita gente acha que é a mesma coisa e, na verdade, não é. Não. Boa pergunta, Fabíola. Há muito tempo, desde 2019, que eu critico esse programa de escolas cívico-militares em nível geral, não só o federal, mas o estadual e o municipal. Como premissa, você já colocou, não tem nada a ver a escola cívico-militar com os colégios militares, que são 14 administrados pelo Exército, que é o ensino assistencial e que tem um excelente rendimento, muito menos pela característica de disciplina militar do que pelos elevados investimentos, pela excelente infraestrutura, pelo nível de renda das famílias dos alunos, pelo sistema de ingresso, né? Então, muita gente se vendeu essa pauta, essa promessa de campanha, e foi realizada pelo governo militar, né? E ainda bem que depois de 6 meses, e aí está um bom exemplo de como deve ser feito, deve-se estudar o problema antes de mexer nele. Então, acho que o governo Lula mexeu muito bem. Estudou 6 meses, tomou a decisão de, até o final do ano, descontinuar isso em nível federal. Mas, infelizmente, como eu digo, essa militarização da política, da sociedade, né, que é um processo corolário da politização dos militares, ele já se enraizou por diversos estados, né? E temos aí essas escolas em suas versões estaduais. É preocupante porque é uma pauta corporativa de interesse geral do Partido Militar, desse protagonismo, que é uma espécie de controle da educação, controle da juventude, numa impressão, numa ideia até de um positivismo um pouco anacrônico de ordem,
né, de que os males da nossa sociedade são as diversidades, né, as discussões sobre as identidades, não uma abordagem muito superficial das questões dos nossos tempos pós-modernos. Então, se acha que a escola cívico-militar poderia ser esse instrumento de uma reforma da juventude para a construção de uma sociedade de ordem e progresso. É uma visão muito retrógrada, reacionária, mas que está nas pautas de campanhas eleitorais desses militares, que prometem e cumprem, né? O ex-capitão São Paulo, o capitão Tarcísio, ele vai cumprir certamente isso no nível estadual, né? Claro que a sociedade paulista é mais complexa, né, do que de pequenos estados, por exemplo, mas o Paraná é um exemplo muito claro. O Paraná tem um programa de escola cívico-militar bastante amplo. E, além de tudo, ele serve como a consolidação de uma base eleitoral, porque os militares da reserva empregados nessas escolas recebem só de bônus salarial mais do que o salário base do piso dos professores que estão na sala de aula e estão sendo desincumbidos da missão, da tarefa, da vocação de formação do aluno, não só da mera transmissão de conhecimento. É muito preocupante. Eu costumo dizer que é como multiplicar o pensamento de Gramsci por -1, né? de formatar a mente do estudante brasileiro para uma visão conservadora, reacionária e retrógrada de sociedade. Maurício, deixa eu só fazer uma pergunta aqui do Carlos Almeida, que está nos assistindo, porque ele estava falando sobre quem poderia, uma possível mudança de ministro da Defesa seria saudável, mas ele pergunta, o Carlos Almeida, que tal o Alckmin na defesa, Marcelo? Que tal quem? Desculpa, O Sérgio. Alckmin, o Geraldo Alckmin. Ah, sim. Veja que interessante, quando se configurou a aliança Lula-Alckmin, uma das primeiras coisas que me ocorreu é que o Lula poderia repetir com o Alckmin aquilo que fez com o Zé Alencar, né, que, num determinado momento, foi o ministro da Defesa, o vice-presidente. E eu falava para os meus interlocutores, inclusive gente do próprio PT, com quem eu discutia em âmbitos acadêmicos, né, que o Alckmin talvez fosse uma aposta do Lula, ou de imediato, ou numa decisão de contingência, de usá-lo como ministro da Defesa. Até pelo perfil conciliador do Alckmin, e bastante assentado, né? Em termos práticos desse problema que eu lhe falei, Sérgio, eu considero e gostaria de não considerar que é trocar 6 por meia dúzia, caso o Múcio saísse para o Alckmin. Mas talvez não seja, talvez seja trocar 6 por 9. Eu acho que seria uma melhor opção, até pela experiência executiva do Alckmin como governador de São Paulo, né, durante muitos anos. Talvez fosse uma decisão melhor, mas eu ainda insisto, eu acho, e como eu disse antes da posse, e logo depois da vitória eleitoral, que deveria ter sido montado um grupo de transição entre o 30 de outubro e o 1º de janeiro para diagnosticar preliminarmente esta questão militar, até para escolher nomes no início que fossem adequados, né? E evitar, por exemplo, que no dia 1º de janeiro o Múcio não desse a ordem para desocupar aqueles acampamentos. Aquilo era uma atribuição que eu, ministro da Defesa, faria, né? Se eu fosse comandante do Exército, eu teria desocupado aquilo desde o primeiro ocupante. Então, o perfil do ministro da Defesa tem que conhecer de defesa profundamente, tem que ser uma pessoa de uma posição política de centro, mas acredito que até de centro-esquerda, né? Até para caracterizar que o governo que foi eleito vai ter sobre os militares uma ação política, porque tem que ter ação política, não se pode descartar isto, né? E eu sempre sugeri que fosse uma mulher. Existe na academia muitos profissionais, pesquisadores, que conhecem defesa por ofício, por vocação de estudo. Existem vários. Então, eu sempre imaginei um perfil da academia, e dentro da academia feminino, até como um símbolo, né? Para lembrar que o Exército, por exemplo, só vai ter general a partir de 2055 do segmento feminino, mulher, né? Porque somente durante o governo Dilma, uma imposição da presidenta, o Exército teve que adotar uma política de ingresso de mulheres na Academia Militar das Agulhas Negras, que é ainda a única porta de entrada para o generalato do militar combatente. E é outra questão que tem que se estudar, a concepção do oficial do Exército brasileiro.
Porque do jeito que está concebido e que está sendo operado, o oficial do Exército Brasileiro do ano 2040, do ano 2050, vai ser uma versão futurista do bolsonarista ou do bolsonarismo. Nada contra que haja militares conservadores, até uma tendência natural que os militares sejam, em termos sociais, conservadores. Mas é preciso que haja uma visão mais plural dentro da força. E o que se está observando é o pouco de pluralidade que havia durante esses 30 anos, em que passamos fora, sob o palco da política, se está perdendo. E eu vejo se configurando uma onda conservadora, reacionária e retrógrada como visão social do militar, do oficial do Exército Brasileiro. E isso não é muito bom. Era preciso ter mais pluralidade de visões de mundo. Claro que sem transformar esta visão de mundo em militância política, seja pela direita, pela esquerda, pelo centro. Mas eu acho que o Múcio tem que ser trocado, pode até ser útil como ministro numa outra área do governo Lula, acredito que sim, até pela sua relação pessoal com o presidente Lula, mas em defesa eu creio que não seja um nome mais adequado. Marcelo, interessante isso que você está abordando aí sobre a possibilidade de qualificação técnica maior no Exército, de maior pluralidade, né? Eu hoje de manhã estava conversando com um professor, eu não vou falar o nome dele agora, que foi uma conversa informal, mas ele brincou assim, falou, pô, será que se o Ministério da Defesa quis mesmo entrar nas urnas lá, precisou do hacker de Araraquara, gente? Será que o Exército não tem ninguém lá dentro qualificado? A gente sabe, eu moro aqui no Rio, perto do IME, por exemplo, que é um lugar de excelência. Quer dizer, esse pessoal do Partido Militar que você diz meio que aviltou uma tendência, uma vertente, digamos assim, melhor dizendo, do Exército, que ela ficou fortalecida durante o governo Lula, que é essa vocação para a tecnologia, né? A gente tem muita coisa boa no Exército brasileiro. Aí eu te pergunto, não pensando no Exército ideal, que isso, enfim, isso se construiria só passo a passo, mas para sair dessa bad trip que entrou o Exército brasileiro no governo Bolsonaro e voltar a ter uma visão de papel tecnológico, papel de defesa pensado com D maiúsculo, como você imagina que o Exército pode, enfim, sair dessa, como eu falei, bad trip política e entrar numa agenda mais propositiva e construtiva para o futuro? Isso é fundamental, Maurício. Para acontecer isso que você está propondo, que eu considero essencial e necessário, tem que sair da política. Tem que se despolitizar, despartidarizar. Parar de falar em pautas nacionais que não são de defesa e se concentrar em defesa. E há questões muito importantes. Eu vou citar duas questões. E veja, você tem razão. O Exército, o Centro de Defesa Cibernética do Exército não precisa do hacker de Araraquara para, digamos, se tivesse a intenção, não estou dizendo que tem, nem que teve, mas para fazer uma intervenção cibernética, porque defesa cibernética, para você saber se defender, você tem que saber atacar, para poder imaginar quais são os ataques que você vai receber. Então, existe uma massa crítica muito bem capacitada dentro das Forças Armadas, com alguma vinculação com os civis, com as universidades, etc., e com empresas, que são suficientes de sobra, né? Muito mais do que o hacker de Araraquara, que eu acho que está criando factoides, né? E é muito estranho esse personagem. Eu confesso que eu acho muito estranho. Mas veja, duas questões fundamentais. Quando eu disse que tem que conceber que defesa queremos, o que é o Brasil no cenário internacional? O Brasil precisa de uma força terrestre gigantesca, com presença nacional nos quatro cantos da pátria, para fazer aquilo que o Estado não faz, seja numa comunidade carente do Rio de Janeiro, conflagrada pelo crime, na fronteira com garimpo, no tráfico de armas, ou entregando água. Precisa de uma força terrestre assim, e de uma marinha pequena, com uma esquadra só, concentrada no Rio de Janeiro, e uma força aérea que não tem capacidade de defesa aérea de todo, sequer do território inteiro. Então, a minha visão é que nós temos que ter uma marinha, uma força aeronaval com um componente espacial muito mais relevante do que temos hoje. Em compensação, nós podemos ter uma força terrestre mais eficaz, com menos dimensão nacional. Entende? Então, essa concepção é fundamental. Isso só se faz lidando com política de defesa. Agora, para ter essa capacidade, seja no componente terrestre, no componente aeronaval e espacial, é preciso tecnologia, é preciso pesquisa. Isso não é da noite para o dia, isso é um desenvolvimento geracional, isso é recurso do Estado, é parceria. Então, como estabelecer parceria se as Forças Armadas estão se enclausurando num projeto político, ideológico? Né? Não pode ter.
Não pode ser. O militar não pode se ver como membro de um partido que só vai ajudar se o governo for de direita. Não pode ter essa visão. Ele tem que ter vocação para melhorar a capacidade de defesa do seu país, porque para isso que existimos, para isso que somos, né? Então, absoluta necessidade de ter grandes investimentos em tecnologia, formação de massa crítica humana, de recursos materiais para isso. E outra questão, sempre haverá guerra e sempre haverá o componente humano. Quem é esse componente humano do Exército hoje? E eu vou dar só um fato, uma questão que faz parte desse componente humano do Exército, da Marinha, da Força Aérea, que é o serviço militar obrigatório. Nós temos ainda hoje, 100 anos depois de Olavo Bilac, com as nossas fronteiras com os vizinhos absolutamente consolidadas, um serviço militar obrigatório masculino, exclusivamente masculino. Então, duas questões. É necessário ter um serviço militar obrigatório? A maioria dos países relevantes em termos militares não os tem mais. Segundo, serviço militar inicial obrigatório só para homens em 2023, né? Então, são apenas instigações para assuntos que nós, sim, deveríamos estar liderando e chamando a sociedade e nos abrindo como instituição para que a sociedade arejasse as nossas visões de nós mesmos. Só para citar o exemplo do início, quando a gente lê esse inquérito policial militar, o relatório, vê como ele é blindado e que ele atende uma finalidade. Esse coronel-chefe de Estado-Maior do Comando Militar do Planalto jamais ousaria levantar questões ou investigar fatos, por exemplo, levantando a questão do sigilo telemático dos militares, né? Eu tenho um colega de turma que no dia 8 saiu chamando o Exército de tudo que era nome, e saiu chamando generais, colegas de turma, de FDP. Por que aquele coronel estava ali se manifestando daquela forma? Então, é preciso investigar, só para demonstrar que se nós não nos abrirmos à sociedade opinando sobre nós não vamos conseguir virar essa chave e fazer essa verdadeira virada ontológica, institucional, que nós precisamos fazer, porque tem uma guerra na porta. Estamos assistindo a montagem de 2 eixos geopolíticos que já estão em guerra quente, proxy, né? Guerra por procuração na Eurásia, mas que estão se constituindo em forças militares relevantes. E nós não podemos aderir a um determinado polo com tanta antecedência, que é o polo dos Estados Unidos, em detrimento de outras vocações de composição com outros atores, né? Então, a gente precisa se abrir nossa cabeça, abrir nossa instituição para um diálogo com a sociedade. É preciso fazer uma conferência nacional de defesa com o Brasil, movimentos sociais também, né? Para nós nos repensarmos e, durante esses 4 anos, que são importantes, nós apresentarmos uma nova política nacional de defesa, revisarmos a política de defesa atual para gerar novas estratégias nacionais de defesa que respondam aos desafios do século XXI. Bem, são questões aí muito interessantes que a gente poderia ficar aqui muito tempo discutindo, mas infelizmente a gente não tem o dia inteiro. O Marcelo Pimentel também tem compromisso, precisa ir para a universidade. Eu queria agradecer bastante, muito, muito mesmo, essa grande exposição que o Marcelo Pimentel fez aqui. Marcelo, obrigado. Esperemos que volte aqui ao programa outras vezes. Será sempre muito bem-vindo. Mas antes de você sair, eu queria só que você acompanhasse com a gente uma declaração, quer dizer, hoje à tarde a Carla Zambelli viu-se obrigada a explicar o seu relacionamento aí com o hacker Walter Delgatti. A gente vai assistir um trecho da entrevista coletiva que ela concedeu hoje à tarde. Marcelo, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Sérgio, Fabíola e Maurício. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Tenho muita tranquilidade de dizer que o que eu tenho de relação com esse Walter Delgatti é que um dia eu o conheci saindo de um hotel, ele pediu meu telefone, eu dei o telefone, ele a cada momento mudava de telefone, ou então, quando falava, ele apagava as mensagens, não gostava de falar por telefone, sempre queria falar ao vivo, mas foram poucos encontros, acho que 2 encontros, ou 3 no máximo, em que a gente conversou sobre tecnologia.
Então, depois disso, como é sabido de vocês, ele foi conhecer o presidente Bolsonaro, porque disse ele que teria muitas informações sobre tecnologia. A conversa foi privada, mas a pergunta que o presidente fez foi se as urnas eram confiáveis, e ele respondeu que nenhum sistema tecnológico é confiável. A partir dali, não houve mais qualquer contato com o presidente Bolsonaro. É mentira o que disseram a respeito do telefone, que eu teria colocado um chip novo e etc. Nunca fiz isso, nunca liguei para o presidente Bolsonaro para falar sobre qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Então, a impressão que eu tenho é que estão tentando envolver o presidente através de mim, pelo fato de eu ser bastante ligado ao presidente. E tenho certeza que ao final das investigações, a minha inocência vai ser provada, e eu estou muito tranquila em relação a isso. Muito obrigada. Bem, a gente assistiu aí, tem um comentário aqui do Carlos Almeida, ele diz o seguinte: a Zambelli mandou grana para o Delgatti via Pix. Do jeito que ela é, deve ter colocado na descrição, pagamento para hacker. Deve ter sido, pode até ter sido, mas pagamento para o hacker invadir a conta dada a inteligência dessa turma. Aliás, Calvino e Maurício, é mais uma agora que está na linha de tiro, provavelmente também com o mandato ameaçado. Coincidência ou não, na Comissão de Ética da Câmara, o relator resolveu dar prosseguimento a um pedido de cassação da Zambelli, que não tem nada a ver com esse caso agora, tem a ver com uma ofensa que ela fez a um colega, mas o clima está se armando, vamos dizer assim. É mais uma, quer dizer, estamos aí já, Bolsonaro inelegível, Deltan, Deltan perdeu o mandato, Moro com o pescoço, e agora Zambelli. E eu estava comentando aqui nos bastidores, com vocês e com o Marcelo, queria agora compartilhar com quem nos está assistindo, é que, se, obviamente, o Delgatti precisa comprovar tudo isso que ele está falando, são apenas, por enquanto, são insinuações, embora a gente tenha o pagamento dos 13.500 reais transferido de assessores da Carla Zambelli para o Delgatti. Já ela vai ter que se explicar a respeito desse assunto, mas o fato é, se o Delgatti tiver razão, o Delgatti vai ser responsável por acabar com o lavajatismo e com o bolsonarismo. Esse realmente será um feito e tanto. Mas, Fabiola, queria que você analisasse um pouco aí o que você achou desse caso até agora e das respostas da Zambelli, se então, de na alguma forma te verdade, convenceram. ela está acumulando, né, alguns pontos que vai pavimentar a cassação dela, até porque, assim como o Moro, o próprio Dallagnol, não é uma parlamentar que os outros vão tomar para si, sair na defesa dela, né? Ela é meio que persona não grata ali, não é aquela, vai despertar, talvez, o corporativismo normal que acontece na Câmara, né? É, das questões né, que ela protagonizou nos últimos tempos, tem aquela situação também que ela saiu com a arma em punho, né, tentando ameaçar aquele eleitor durante o processo eleitoral do ano passado. Então, são várias questões que tudo isso vai somar. Sobre a desculpa dela, é muito estranho ela dizer que contratou o Delgado para fazer o site, organizar as redes sociais. Ela foi buscar exatamente uma figura que foi o pivô, né, do fim da Lava Jato, né, que trouxe à tona todo aquele mar de lama da Lava Jato, e ela que era tão próxima da Lava Jato, que é tão ligada a Sérgio Moro. Sérgio Moro foi padrinho de casamento dela. E o hacker praticamente destruiu, né, o que foi a Lava Jato. E ela escolheu exatamente ele, segundo, né, a justificativa, para fazer esse serviço de mídias digitais, de internet, enfim. Agora, é interessante que tenha, de fato, a quebra de sigilo bancário e telefônico dela, até porque ele comprovou alguns PIX que recebeu, né? Mas o advogado falou que teve também pagamento em espécie, né? Se falou em 40 mil que ele recebeu em espécie, disse que pode ter recebido até 90 mil. Então, assim, é importante até para
saber, né, o montante de fato que foi pago. Então, tudo isso, acredito que a Polícia Federal e o STF vai investigar e vai chegar realmente, de fato, se ela participou de tudo isso. Maurício, se a Zambelli for caçada, que impacto você acha que tem na moral no moral e na organização do bolsonarismo no Congresso? Então, interessante sua pergunta, Sérgio, porque eu estava pensando aqui, o bolsonarismo, isso certamente ainda vai ser escrito no futuro, na academia, aí, com mais riqueza de análise, mas ele tem várias camadas, né, vários estratos, né? E dentro dessas várias camadas aí tem um grupo mais restrito de doido mesmo, né? Eu acho que a Carla Zambelli, ela se enquadra aí, é um grupo do qual, por exemplo, temos, só me vem na cabeça aqui, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, aquele outro que imitou o Joseph Goebbels, já me esqueci o nome dele agora, perdão. Enfim, desse estilo. A Carla Zambelli cada vez mais entra nesse grupo seleto de maluco mesmo. Com todo respeito às pessoas que têm problema de ordem mental. Porque aí tem uma certa má vontade política também, que ela se reverte em burrice, como você falou, e isso não está sendo tolerado. Eu acho que ela hoje, o impacto dela no PL, por exemplo, a Fabíola colocou muito bem, da saída dela é zero, essa que é a verdade. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, fez uma defesa verbal protocolar lá da sua parlamentar, mas a verdade é que ela não tem, digamos assim, aliados. Hoje, a Carla Zambelli está isolada. O próprio presidente Bolsonaro, segundo relatos de Brasília, né, dados os últimos episódios aí, também parece que não está tolerando muito mais a Zambelli. Quer dizer, a tendência dele é caminhar por cada falso mesmo. Acho que o mandato, não por essa questão, como o Sérgio colocou bem, tem outra questão que está pautada na discussão da sua cassação, mas é mais um elemento, né? Tem um quê de burlesco, né? Quem acompanha a história política brasileira, a política contemporânea também, nacional, sabe que tem muito personagem, né, que surge, volta e meia engraçado. Esse hacker de Araraquara e o Walter Delgatti é mais um deles, né? O Sérgio falou muito bem, é uma coisa curiosa, porque ele, né, deu aquela pancada, né, que acabou sendo na prática uma pancada forte no lavajatismo. E segundo seu advogado, foi um trecho que me chamou a atenção, o advogado dele fala que ele ficou chateado porque ele não teve devido reconhecimento do pessoal da esquerda e do PT por aquilo. E que isso, de uma certa forma, facilitou que ele se aproximasse do Zambelli e do Bolsonaro. Quer dizer, o cara magoou porque não foi reconhecido e agora vai dar uma outra pancada, como o Sérgio falou. Ali merece pelo menos um nomezinho de praça, não, gente? Depois. vamos trabalhar para isso, Delgado. A gente vai fazer uma campanha aqui. Mas esse é um componente engraçado da história, né? Até o próprio fato de ter feito essa ideia de fazer o Alexandre de Moraes, com todo respeito ao Alexandre de Moraes, inclusive sempre surpreendendo bem, inclusive nessa votação aí sobre a posse de drogas, aí ele está realmente tendo um bom papel no STF, mas essa história de emitir um mandado de prisão contra si próprio, convenhamos, como um pingo de coisa engraçada num oceano de mediocridade e monstruosidade que foi o bolsonarismo, né? Dito isso, tem a parte séria, Sérgio Fabíola, que é o seguinte: o entorno do Bolsonaro conspirando concretamente para o golpe. Tem o Mauro Cid, tem o Anderson Torres, Marcos Duval, quer dizer, isso tem que ser apurado, independente da Carla Zambelli ser essa figura pitoresca e engraçada aí. Isso é muito sério, e se de fato houve uma conspiração. O advogado do Delgado fala também que foi falando em ruptura institucional, né? Que está o partido para uma ruptura institucional. Quer dizer, isso tem que ser investigado e punido se for comprovado o que foi feito. Zambelli se transformou num problema para o Bolsonaro, né? Primeiro, o episódio da arma, muitos bolsonaristas atribuem aquele episódio, na véspera da eleição, como determinante para a derrota do Bolsonaro, que foi tão pequena. Vamos lembrar que a diferença em relação da vitória do Lula em relação ao Bolsonaro foi muito pequena. E depois, agora, porque o Delgatti, nessa história toda, ainda colocou o Bolsonaro na história, né? A gente falou aqui do início da reunião na defesa, mas ele também disse que teve uma reunião no Palácio do Planalto com o Bolsonaro, e que o Bolsonaro teria pedido a ele para invadir as urnas eletrônicas, né? Tentar invadir as urnas eletrônicas, que também continua sendo um mito. Eles não entenderam isso até hoje. Isso já foi explicado 1000 vezes, que as urnas eletrônicas, elas não estão conectadas. Não é possível você fazer um hackeamento geral. Isso os bolsonaristas não entenderam até hoje, né? É um sistema que se protege, se acaba em si mesmo. Se invadir uma urna, não resolve nada. Se bem que resolveria, porque poderia dizer que foi fraudada e criar uma dúvida, mas de qualquer forma, hackear tudo isso aí daria um trabalho tremendo, né? Então, tem mais esse componente. Agora, a Zambelli, me parece também isso, não tem porquê. Ela não é uma parlamentar relevante, ela só está lá para fazer chicana mesmo. Está nessa turma aí dos aloprados, mas tem outros representantes hoje
né? O Nicolas Ferreira. Então, e vai sobrando isso tudo aí, nessa altura só a Bia Kicis, né? E aqui está bem quietinha, não se mete em nada, está lá bem quieta, mas talvez uma hora, quem sabe, vá sobrar algo para Bia Kicis. Maurício, você falou aí do STF, a gente teve aí a retomada do ano judiciário, a Rosa Weber, que está tanto terminando seu mandato como presidente do STF, quando terminando sua passagem pelo Supremo, em outubro, ela completa a idade para a aposentadoria compulsória, dizem que ela pretende deixar o cargo ou deixar a toga do Supremo no fim de fevereiro, e ela trouxe uma pauta nova, e ela tem vários temas que ela quer colocar em discussão no Supremo. São temas de costume, são temas de direitos civis que importantes e que mobilizam a sociedade. Tem muita gente elogiando a Rosa Weber, eu só queria lembrar que, obviamente, os seres humanos são assim, são figuras complexas, principalmente os ministros do Supremo são figuras complexas. Hoje está todo mundo achando a Rosa Weber muito legal, mas eu queria lembrar só de dois episódios da Rosa Weber. Primeiro, aquele voto esdrúxulo no habeas corpus do Lula, quando estava 5-5, ela poderia ter feito uma maioria de 6-5 a favor do Lula, e ela veio com a tese de que ela ia seguir a maioria, que não existia, e, portanto, ia votar contra o habeas corpus do Lula. E segundo, foi a atuação dela tíbia, para não dizer covarde, durante a eleição como presidente do TSE, durante a eleição de 2018, onde ela deixou correr solta a máquina de fake news, e a gente viu o que aconteceu. Havia elementos suficientes, indícios e provas suficientes para tomar uma atitude mais concreta que poderia ter dado algum efeito naquela eleição, e, no entanto, ela deixou correr solto. E a coletiva dela, quando o leite já estava derramado, foi uma das coisas mais patéticas. Então, a gente deve muito também a tudo que aconteceu em 2018, aquela atuação bem frouxa, tíbia e conivente que ela teve na presidente do TSE. Mas, de qualquer forma, ela está colocando essa pauta aí. A gente teve primeiro, o Supremo acabou derrubando, e aí já não sabe por que estava perdurando até hoje, mas caiu de vez a tal da tese da legítima defesa da honra, nos casos de feminicídios, foi importante. Também teve essa retomada dos julgamentos para definir o que exatamente é consumidor e o que é traficante na questão do porte de drogas. Hoje, ontem, na verdade, hoje a gente teve a posse do Zanin, e a gente tem outros temas aí, marco temporal, juiz de garantias, e aí eu A vou questão do começar. aborto também, né? O aborto, também a definição, aquele pedido do PSOL para estabelecer a 12ª semana como um marco para você permitir não criminalizar quem faz aborto. São temas importantes, mas, Fabiano, eu começo aí. Você tem alguma impressão, assim, por exemplo, de como o novo ministro Luiz Zanin votaria nesses casos? Bom, pelo histórico dele, eu acho que ele vai votar numa visão bem progressista, né? Eu acho que ele vai votar pela descriminalização do uso recreativo da maconha, pela descriminalização do aborto também. Eu acredito que sim. Não tenho segurança total, mas acredito que sim. E o marco Maurício? temporal, principalmente, eu acho que ele vai derrotar essa tese, ajudar a Maurício? derrotar. É interessante notar, né, Sérgio? A gente, conversando com várias pessoas nos dias, nas semanas que antecederam a confirmação do nome do Zanin, embora fosse pure de 10 já desde, né, diante da posse do Lula, que seria ele o indicado, muita gente falou isso. Ele é mais finge. O que o Zanin acha sobre isso ou sobre aquilo? A gente não sabe, na verdade, e tal. Na sabatina lá com os senadores, algumas pessoas disseram que ele se esquivou. Eu não assisti a sabatina toda, mas um bom pedaço. Eu não acho que ele tenha se esquivado. Eu acho que ele deixou de responder coisas que realmente não cabiam serem respondidas ali. Quer dizer, eu particularmente acredito, embora também não conheça profundamente o Cristiano Zanin, eu acredito que ele tende a ser um ministro progressista em relação aos costumes, dessa questão do porte de drogas, que é fundamental no Brasil definir
sobretudo para a população jovem, preta e periférica, pobre do Brasil, é terrível. O branco é pego com 50 gramas de maconha numa festa e não é liberado, o preto com um cigarro de maconha e vira traficante, fichado. Quer dizer, isso é uma realidade perversa do Brasil, que é um atraso para o país que tem que ser superado, entendeu? Tenho certeza que o Cristiano Zanin votaria, por exemplo, a favor disso. Ao contrário, infelizmente, provavelmente votarão o nosso terrivelmente evangélico André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Esse é um jogo político ideológico dentro do TSE. Ele é famoso por ser um garantista também, quer dizer, a gente pode esperar isso dele. E de resto é esperar para ver. O STF, Sérgio Fabiano, vocês sabem, né? Depois que você chega lá, enfim, dá uma liberdade muito grande, né? Tem pessoa, né, que era de esquerda, que depois tem até, não precisa nem dizer quem, tem pessoa que surpreende positivamente, como o Alexandre de Moraes está fazendo agora. Essa questão da maconha, por exemplo, o Alexandre de Moraes, quando o integrante do governo de São Paulo, representou um governo linha dura, um governo que a polícia barbarizava brancos, pretos, pobres e ricos por causa de droga. E, no entanto, agora está com essa postura melhor, quer dizer, a chegada do STF é sempre reveladora de caráteres e preferências e opiniões, né? Por mais que ele tenha uns 600. Quer dizer, não vai ser diferente com o Zanin, mas eu faço a aposta que seja um bom ministro. Eu faço. Vamos ver se, bem, essa realmente do porte de drogas deve acabar rapidamente. E como colocou o Maurício, realmente esse é o ponto, quer dizer, então definir uma regra, qual é a quantidade, porque aí você tem uma regra clara e impede essa discricionalidade do juiz, que é sempre assim, né? O playboy, como se diz, pode andar com 1 quilo de maconha e é para consumo próprio, e o colega da periferia vai para a cadeia. E, aliás, quando se olha as estatísticas de penitenciárias no Brasil, de prisão, a grande parte da massa carcerária no Brasil está ligada a tráfico de droga, e a impressão que eu tenho, e a quase certeza, de que boa parte disso é as quantidades irrisórias que deveriam impedir que você mandasse toda essa gente para a cadeia, onde sim, elas vão ser submetidas, por exemplo, ao comando do PCC e vão virar soldados do crime organizado, né? Acaba sendo essa grande escola, como a gente sabe que é. Agora, a Rosa Weber realmente quer terminar com um fecho. Eu acho que o marco temporal também, essa tese esdrúxula, deve cair. E vamos dizer, de qualquer forma, ela está caminhando, tentando, vamos dizer assim, ilustrar a sua biografia nessa reta final aí no Supremo Tribunal Federal. E o Lula depois agora vai ter uma outra escolha para breve para fazer, ainda em aberto, né? Cresce a ideia de que o Lula pode indicar pelo menos uma mulher para tentar manter ali uma relação que não é muito favorável à divisão de gênero lá, mas também o Lula tem tomado, nesses casos, uma decisão cada vez mais pessoal. Tomou em relação ao Zanin, provavelmente também tomará em relação ao substituto Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, e a gente pode ter duas certezas: não será o Aras e não será a lista tríplice apresentada pela corporação, pelos integrantes do Ministério Público. O resto está em aberto. A gente vai ver. Maurício, você fez uma matéria sobre o meio ambiente, está lá na revista para que o pessoal leia. Mas hoje teve um fato importante, eu queria saber se você tem alguma informação a respeito. Hoje à tarde a PF fez uma operação e prendeu o Bruno Heller. O Bruno Heller é um pecuarista que é considerado o maior desmatador da Amazônia. A justiça bloqueou 116 milhões de reais, confiscou 16 fazendas e apreendeu 10 mil cabeças de gado. Ele é culpado, ou ele é acusado, na verdade, não culpado, ele é acusado de ter desmatado 6,5 mil hectares e de ter grilado 21 mil hectares de terras na Amazônia. A gente também teve o dado hoje que o desmatamento, que confirmou alguns dados que a gente já tinha publicado anteriormente, o desmatamento caiu na Amazônia, mas aumentou no Cerrado. Primeiro, eu queria saber se você tem alguma informação sobre o Bruno Heller, o que você pode dizer sobre essa operação, e depois sobre esses dados mais recentes do INPE sobre desmatamento. Bom, começando com a questão do desmatamento, Sérgio, o governo, ele está, inclusive, nós estamos às vésperas de começar, né, a reunião dos presidentes dos países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a TCA, né, que está sendo chamada de Cúpula da Amazônia. Nesse evento, o governo brasileiro ele vai apresentar esses bons números, né, nesse primeiro semestre, e a redução do desmatamento, embora, né, a gente já tenha, inclusive, feito matéria sobre isso na revista e discutido aqui no programa, no Cerrado a coisa não esteja ainda muito bonita de se ver. De um modo geral, sobretudo o bioma amazônico, tem uma reversão de expectativa, né?
e de ação mesmo do governo. Isso vai demorar para dar resultado, né? E aí, falando agora do Bruno Heller, eu acho que faz parte também dessa mudança de postura você começar a enquadrar ou tentar iniciar de alguma forma alguns nomes que são conhecidos, né? Você conversa com fiscais do IBAMA, com técnicos que trabalham no local, sobretudo na região amazônica, eles citam com facilidade, muitas vezes em off, com medo, né? Mas citam nomes das pessoas que estão lá por trás, né? Quem banca o maquinário, quem é o verdadeiro fazendeiro por trás. Eu acho que o nome do Bruno Heller era um desses. Como você falou, ele não está condenado por nada, né? Considerado culpado de nada, é apenas um indiciamento, uma investigação que se inicia, ele está sendo apenas acusado, mas é um nome, digamos assim, conhecido, né? Como existem outros, e o que se espera do IBAMA, da Polícia Federal, que ao longo desses 4 anos de governo intensifique esse tipo de ação. E aí é parecido com isso tudo que a gente discutiu, né, com o coronel Marcelo Pimentel há pouco na entrevista. Ao mesmo tempo que no Exército tenta-se, né, criar um canal de diálogo e afastar essas práticas mais nocivas dentro da corporação, nesse lado do agronegócio e da exploração tá um momento muito importante para o Brasil separar o joio do trigo, né, se é que isso é possível, do agronegócio responsável e desses grupos que trabalham com grilagem, com invasão de terra pública, com desmatamento ilegal e que não pode mais existir hoje em dia no quadro de aquecimento global, como você falou, Sérgio. Fabiola, diga aí para o pessoal qual a sua dica da semana. Sérgio, eu acho que a gente precisa ficar de olho aí nessa reforma ministerial que está para sair a qualquer momento. O presidente Lula está fazendo uma ginástica para acomodar. Hoje teve a posse do ministro do Turismo, né, o Sabino, e foi praticamente um evento do Centrão. Até o próprio Geraldo Alckmin não participou. É uma situação tá saltando aos olhos, né? Que é muito desconfortável. Lula adiou o quanto pôde, né? Mas agora vai ser inevitável, até porque a barganha, né, do Congresso ela está mais forte ainda nessa retomada dos trabalhos e com certeza ele vai precisar agora acomodar e tirar gente importante do governo, né? Bem, eu fica aqui o registro do esse acontecimento também que marcou a semana, que foi, enfim, o Hum. Roberto Campos Neto, numa votação muito, muito apertada, e que o próprio Roberto Campos Neto teve que fazer, dar ali o voto de Minerva, foi 5-4, o Banco Central resolveu reduzir a taxa de juros, depois de toda a pressão, depois de estar isolado, embora tivesse ainda um apoio de parte do mercado financeiro, havia um outro pedaço também que já achava que estava na hora de cortar esses juros, e estava mesmo, o Brasil continua tendo o maior juros, a maior taxa de juros real do planeta. Nós estamos com a inflação abaixo de 4% anualizada e os juros reais são tudo de 13,25, mas dois pontos importantes. Primeiro, a redução foi maior do que alguns projetavam. Se falava em 0,25 foi 0,5%. Segundo, a primeira sinalização de pós-reunião é de que esses cortes devem continuar nessa magnitude, então talvez a gente tenha até o final do ano uma taxa abaixo dos 12%, como se imaginava, ainda será uma taxa absurda para o padrão mundial, absurda para a necessidade que se tem do combate à inflação a essa altura, mas de qualquer forma é uma janela também que se abre e vão se juntando ali pequenos fatos que ainda a gente não pode ter todo o conforto e toda a tranquilidade, mas são outro sinal que permite o Brasil entrar numa outra rota, quer dizer, a história da reconstrução brasileira, que vai ser tijolo por tijolo, pedra por pedra, argamassa por argamassa, de qualquer forma vai ganhando um pouco mais de consistência, e talvez, quer dizer, assim, a cada janela que se abre, a cada oportunidade que se abre, você pode ganhar um pouco mais, avançar um pouco mais. De qualquer forma, é mais uma notícia positiva, um conjunto de boas notícias, eu não diria que são extraordinárias, mas são boas notícias, e são alentadoras notícias, e que abrem uma perspectiva melhor para o Brasil neste ano e nos próximos. Eu queria agradecer muito quem nos acompanhou mais uma vez essa semana, lembrando que a gente conta muito com vocês são muito importantes. E lembrar que esse mês, Maurício e Fabiola, a revista está completando 29 anos de existência, né? São 29 anos. Muita gente acreditou que a Carta Capital não chegaria a esse ponto. Chegamos, caminhando aí já para os 30 anos.
de existência, e a gente deve muito a vocês que nos acompanham, que nos prestigiam, que leem a revista e que compram. Eu queria agradecer bastante. E aproveito dizer que nesse mês de aniversário teremos promoções. Então, se vocês quiserem presentear, eu sempre recomendo, presenteie os seus amigos bolsonaristas. Ajude a gente a conquistar mentes e corações. E acompanhe a nossa programação aqui. Fabiola, Maurício, como sempre, é uma honra estar aqui com vocês e até a próxima. Igualmente. Valeu, igualmente, Sérgio. Boa noite, Fabio. Tchau, gente. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.